sim. Podemos sim. Cara, assim, eu gosto de começar falando do Elon Musk, primeiro porque tem muita coisa que é dita dele que é meio inverdade, né? Então, assim, tudo bem discutir o papel dele e tal, isso aí eu acho legal. Só que eu não gosto quando falam mentira dele. Por exemplo, então vamos lá. Primeira coisa que falam do Elon Musk é que ele é herdeiro. Ele não é herdeiro. Entendeu? Porque o pai dele, ele era o. Contar um pouquinho da história do Elon Musk aqui. Eu fui até ler de novo boa parte do livro lá e várias outras fontes que eu tenho. O pai do Elon Musk, ele era um engenheiro lá na África do Sul e trabalhava a serviço lá Por que o pai dele foi para a África do Sul? Por causa do apartheid. Durante o apartheid, muitos americanos foram para a África do Sul. O pai dele foi um desses caras que foi. Ele nasceu lá na África do Sul. O pai dele era engenheiro, um engenheiro normal, tal. Só que o pai dele ganhou de um cara lá do meio do Zâmbia, na verdade. Eu fui até atrás do nome do país, foi do Zâmbia. Um cara deu para ele algumas ações de uma mineradora de esmeralda. O pessoal fala que é diamante, nem é diamante, galera, é esmeralda. Só que isso aí era irrisório, entendeu? Era uma porcentagem que não fazia diferença nenhuma. O Elon Musk, a mãe do Elon Musk se separa do pai, a mãe dela vai pro Canadá e ele e o irmão decidem ficar com o pai. Tanto que o Elon Musk fala que o maior erro da vida dele foi ter ficado com o pai, porque o pai dele é abusador, o pai dele batia nele e tal, não sei o quê. E aí depois, quando ele tá ali no começo da adolescência, ele vai pro Canadá morar com a mãe. Ele e o irmão vão pro Canadá morar com a mãe. E que dinheiro que ele levou do pai dele? Quase nada, entendeu? Então assim, esse papo o Elon Musk é um herdeiro. Ele não é herdeiro, tá? Ele vai estudar na Queen's University, lá no Canadá. E depois ele vai estudar... Eu falo sempre Penn State, ó, falo errado também, não é na Penn State, não. Ele estudou na Penn University, lá na Pensilvânia. Ele fez física e fez economia na Universidade de Wharton. E aí acontece um negócio muito interessante na vida do Elon Musk. Estava começando a internet, isso aí é 94, 95, a internet estava começando. E ele foi fazer doutorado em física dos materiais em Stanford, lá na Califórnia. Sabe quantos dias ele ficou no doutorado? 2 dias. Ele ficou 2 dias no doutorado, cara. Por quê? Porque deu esse boom das empresas.com naquela época ali, 94, 95, e ele teve uma ideia sensacional. Você não vai lembrar, mas existia no mundo um negócio chamado páginas amarelas. Você lembra? Você lembra, Júnior, da páginas amarelas? Lembro perfeitamente. Páginas amarelas era uma lista telefônica só de empresa. Então, por exemplo, eu quero pedir um bolo hoje para o aniversário do meu filho. Eu ia nas páginas amarelas e lá eu encontrava lá doceria, tal, não sei o quê. O Elon Musk, ele criou a primeira empresa chamada Zip2, que era uma páginas amarelas na internet. E ele passava a noite inteira virado, dormindo na empresa, ele dormia na empresa, programando tal e não sei o quê. E quando o New York Times viu isso, o New York Times fechou um grande contrato com a empresa do Elon Musk, com a Zip2, entendeu? Então, assim, ele não tem nada de herdeiro, entendeu? Tanto que ele começou a empresa devendo pra caramba. Ele terminou a universidade, ele devia $100 mil quando ele terminou a faculdade, entendeu? Se ele fosse herdeiro, o pai dele não ia deixar, né? Assim, ele era pobre também de tudo? Não era. Ele era tipo um cara classe média, entendeu? Então, assim, a primeira coisa que eu vou falar do Elon Musk, o pessoal fala, não, o Elon Musk era herdeiro, herdou a mina de diamante do pai. O pai nunca teve mina de diamante e ele não herdou nada do pai, entendeu? Isso aí não tem na história dele. E aí depois ele vira CEO da Zip2 e tal, não sei o quê. Os caras depois contratam outras pessoas, transformam ele em CTO, que é um outro cargo dentro da empresa, e ele é meio tirado da empresa. É aí que ele ganha os primeiros milhões dele. Na verdade, a empresa Zip2 foi vendida por $307 milhões e ele ganhou, por conta da porcentagem que ele tinha, $22 milhões. Então foi a primeira vez que ele ganhou dinheiro na vida dele, foi quando ele vende a Zip2. E aí é que entra o lance do Elon Musk, que a gente pode falar assim, caramba, não, tudo bem, se o bilionário ele é fruto do sistema capitalista, toda essa história aqui é um capitalismo, né? O cara vai lá, monta uma empresa, vende empresa, isso aí é o fundamental do capitalismo, né? Então, assim, aí é que começa o grande diferencial, na minha visão, do Elon Musk para qualquer outra pessoa. Porque qualquer outra pessoa podia ter feito isso. Qualquer um na época, igual hoje, com esse boom de IA, qualquer um pode ter a grande ideia e criar um aplicativo que pode ser a coisa mais disruptiva do mundo hoje. Entendeu? E aí alguém gostar da sua ideia, comprar e tal, e você hoje tá aqui, amanhã você vira milionário, você nem sabe de onde que veio direito. Entendeu? Foi meio que aconteceu com ele. E o lance é o seguinte, é a partir daí que começa o estilo dele de empresário. E aí é uma coisa
que tudo, você pode odiar o Elon Musk, mas que você tem que reconhecer que ele é um cara corajoso pra caramba, isso ele é. Porque ele pega toda a grana que ele ganha e aí ele não quer ficar com nada. Ele reinveste toda a grana dele em outras empresas. Então o lance do Elon Musk, tem o pessoal lá na SpaceX, chega a comentar, ele joga poker, o Elon Musk. Falam que é difícil jogar poker com ele porque ele é all-in em todas as apostas. Então você nunca sabe quando ele tá blefando ou quando é verdade. Porque ele vai lá e é all-in, é um estilo dele. Entendi. Entendeu? E aí, com essa grana aí, ele cria a empresa, que por incrível que pareça, tem o mesmo nome da empresa hoje dele. Ele cria a X.com. Que a X.com ia ser um super banco, papapá, que ele já queria fazer essa coisa de pagamento online e tudo mais. E só que não tinha tecnologia para isso ainda. Quem tinha tecnologia para isso é um cara que é o Peter Thiel, que tá sempre na história do Elon Musk. E o Peter Thiel, ele tem uma empresa que depois vai ser, né, quando ele compra ali e tal, vira o PayPal. E aí, quando o Elon Musk vende o PayPal, aí ele ganha lá mais uns 180 milhões de dólares, que aí quando ele pega essa grana toda e fala o seguinte, agora eu vou montar uma empresa de foguete. Entendeu? Então assim, só essa historinha aqui, só para eu falar o seguinte, que o Elon Musk, ele não é herdeiro, entendeu? Tudo bem que ele não é pobre, mas também o pai dele não enfiou a grana violenta, ou ele não tomou conta. O herdeiro, o que é? O cara que toma conta do negócio da família. Tanto que ele nunca mexeu nas minas de esmeralda lá, nem na porcentagem que o pai dele tinha. Ele cresceu desse jeito, tudo bem, pode ser, foi fruto do capitalismo esse crescimento dele? É porque se ele fosse outro sistema, não teria como ele ter essas empresas nem nada disso. E outra coisa que eu ia falar dele, que é o estilo dele de empresário ou de empreendedor, entendeu? Pelo menos lá no começo era um estilo muito agressivo, assim, de pegar toda a grana que ele tinha e reinvestir e comprar tudo em outra empresa e arriscar, né? Porque ele ia arriscando, porque foguete é um negócio que pode dar tudo errado, quase deu, né?